está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Saudamos cada um dos nossos amados e preciosos ouvintes. Estamos chegando mais uma vez até você, com esse programa levando uma palavra ao seu coração. Querido ouvinte, nós cremos que esses programas estão sendo uma grande bênção na vida de muitos que têm preocupado com a sua salvação, com a sua alma, e então se depararam com um ensino que não é segundo os homens, como disse o apóstolo Paulo, mas um ensino que vem de Deus. Paulo disse: aquilo que vos ensino não aprendi de homem algum, são mandamentos do Senhor. E aquilo que nós pregamos, ensinamos, levamos até você através dessa emissora, através desse programa, não é segundo a tradição dos homens, mas é um ensinamento de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Para isso, sempre recomendamos que você confira aquilo que falamos nesse programa, vá para a Bíblia, para a palavra, e ali você poderá comprovar que estamos firmados, baseados no assim diz o Senhor. Nessa oportunidade nós vamos ler a palavra em Lucas 18, Lucas capítulo 18 e o verso 22, para abordarmos um tema o qual nós vamos chamar de Vem e Segue-me. Mas antes de lermos a palavra de Deus, nós vamos ouvir um hino e logo após a leitura da palavra. A saudade é demais deste filho que se foi. Não me canso de esperar ele voltar. Todo dia eu estou paciente a esperar. Sinto em meu coração que os meus olhos verão o meu filho regressar. Onde está? Onde está? Onde está o meu filho? Onde está? Ele foi sem direção e leva meu coração. Eu preciso saber onde ele está. Ele pode procurar, mas jamais encontrará o amor e o carinho do papai
Pai. Quando ele se lembrar que tem casa e tem pai, certamente voltará. Que alegria então será para o coração do Pai. Onde está? Onde está? Onde está o meu filho? Onde está? Ele foi sem direção e levou meu coração. Eu preciso saber onde ele está. Se este filho se encontrar entre esta multidão, o papai quer te abraçar e dar perdão. Tem calçado pros seus pés, tem anel para sua mão, novas vestes te darei, tudo isso eu farei com prazer de coração. Onde está? Onde está? Onde está o meu filho? Onde está? Ele foi sem direção e levou meu coração. Eu preciso saber onde ele está. Eu preciso saber onde ele está. Onde está? Onde está? Onde está? Nós vamos ler em Lucas 18, verso 22, quando nós lemos essa passagem daquele príncipe, aquele jovem rico, vindo ter com Jesus. E no verso 22, então, ele diz: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amado ouvinte, que Deus possa abençoar a palavra que foi lida e acrescentar as bênçãos a ela, e que seja uma grande ajuda para você nessa oportunidade. Quando chegamos aqui ao verso 22, quando Jesus fala de algo que está lá no profundo do coração daquele jovem, e Jesus mostra que era aquilo que ele precisava consertar. E Deus, ele sempre vai nos falar aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. No verso 18 de Lucas 18, nós vemos aqui que esse jovem, esse certo príncipe, ele se aproxima dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aí Jesus diz: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E esse príncipe, esse jovem rico, ele fora criado em uma religião, em uma igreja. Seus pais observavam os mandamentos, porque ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade.
Agora, Jesus era a palavra feito carne. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração, penetra entre as juntas e as medulas e vai até a divisão do espírito e da alma. Então ele sabe, ele sendo a palavra, nesse momento ele sabe o que você está pensando, você que está nos ouvindo. E ele sabia o que estava lá no profundo do coração daquele jovem. Mas ouvindo o que Jesus disse, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico e ia ter que se desfazer daquilo. Agora, será que Deus tem alguma coisa contra a riqueza, quanto a seus filhos possuir algumas coisas? Não, pelo contrário. Deus te ama, Ele deseja que tudo te vá bem, Ele é o dono do ouro e da prata, porém, onde está errado é colocarmos o nosso coração entre Deus e nós há algo que nos prende. E tudo aquilo que estiver entre nós e Deus é uma idolatria, um ídolo. Pode ser o dinheiro, a casa, o carro, bens, riquezas, o esposa, esposa, filhos, os parentes, seja o que for, que estiver entre o homem e a mulher, entre o homem e Deus, se torna um ídolo, uma idolatria. Deus não está em primeiro plano. E então veja que, vendo Jesus que ele ficara muito triste, ele disse: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando põe o seu coração naquilo, é dependente daquilo, está aquilo acima de tudo, de todas as coisas. E Deus está lá pelo segundo, terceiro, quarto lugar, se é que está na lista. Muitas das vezes não precisa de Deus. O homem procura andar por sua condição própria. Ele acha que ele não precisa de Deus. Então nós vemos, amado ouvinte, que essa frase, vem e segue-me, ela deveria ser o melhor conselho que poderíamos dar a alguém nesse momento. Se você é um idoso de meia idade, um jovem, uma criança que está nos ouvindo, guarde bem essa palavra, esse convite, vem e segue-me. Se você vai seguir alguém, ora, lembre-se disso. Enquanto você segue alguém, esteja certo sobre quem é a pessoa que você está seguindo, para onde ela está te levando, o que é que ela está te ensinando. Há um tempo em que a criança segue os seus pais, o conselho, o ensino dos pais. Ela chega a uma idade que então agora os pais confiam de ela seguir um professor. O prezinho ali, a creche, o pré, aí entra na primeira série, segunda, terceira, quarta e então o segundo grau. E se quiser seguir os estudos, então ela vai ser guiada por o seu ensino ali numa faculdade, uma universidade, pessoas já com uma certa graduação para então lhe conduzir nos estudos, no ensino. E tudo isso é bom se você estudar, se dedicar, se formar em algo. Você terá uma condição de vida um pouco mais tranquila, uma condição melhor. Porém, você nunca deve se estribar no seu próprio entendimento e chegar ao ponto de pensar que agora você não precisa mais de Deus. Você tem uma alma. Há uma alma dentro de você que vale mais que o mundo inteiro.
Então você vai seguir alguém, mas esteja certo de para onde ela está te guiando. Paulo certa vez disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, assim como eu sigo a Cristo, siga-me. E agora, nesse ponto do caminho, nesse estágio da vida onde chegamos, olha a condição quando andamos por aí nas lojas, mercados, na rua, shoppings, escolas, nas faculdades. Veja a condição dos nossos jovens, nossas crianças, uma delinquência juvenil, uma delinquência paternal, pais que não plantam a palavra de Deus, as coisas de Deus nos seus filhos quando pequenos, mas deixam eles aprender com a televisão, desenhos animados, filmes, internet, tudo à vontade. Então veja, amado ouvinte, o palavreado deles, tão sujo, tão podre, a sua maneira, suas atitudes. Mas veja, é a condição do tempo em que estamos vivendo. E todas essas pessoas são pessoas como nós, aqueles meninos, essas meninas, moços, moças, andando por aí de carro, som alto, bebendo, descendo a rua, agindo da maneira que eles agem, fumando, bebendo, moças vestidas imoralmente, e coisas que fazem moças e rapazes, a maneira com que andam por aí. Mas veja, eles são humanos. Eles amam, eles gostam de alguém, eles comem, eles bebem, eles dormem, eles respiram. Eles também terão que morrer algum dia, eles são pessoas exatamente como nós. Porém, eles estão possuídos por um espírito maligno que está regendo eles. Por isso a palavra de Deus diz: cria o teu filho no caminho que ele deve andar, não no caminho que ele quer, onde ele deve andar. Plante esse caminho nele. E quando ele for grande, adulto, ele vai lembrar desse caminho. Você plantou algo no teu filho. Veja, eles estão possuídos por um espírito maligno, regendo, coordenando, dirigindo as suas vidas. Mas eles não sabem disso, eles pensam que é aproveitar a vida. Agora, eles estão seguindo alguém, um ator famoso, uma atriz, um ator pornográfico de novela, uma atriz pornográfica de novela, um cantor famoso, com o espírito errado, maligno, e esses jovens querem seguir aquela influência. Há alguém que está guiando eles, mas para onde? Agora, há moços que eles começam a brincar com algumas coisas, primeiro gole na bebida, primeira fumada no cigarro, na maconha, ou então foi provar a cocaína, algum vício, o crack, seja o que for, e então lá na frente serão bêbados, quem sabe morrendo de cirrose, quem sabe se tornarão um ladrão, assaltante para conseguir dar conta do vício, entristecendo pai, mãe, família. E aquela mocinha, ela começa a brincar, começa a se pintar, começa a querer agir como uma atriz de novela, uma cantora famosa, começa a seguir as influências erradas das mocinhas da sua idade lá na escola, vê as outras agindo dessa maneira, começando a beber, a fumar, saindo com rapazes. E é o diabo por trás de tudo isso, um espírito maligno para acabar com a tua vida. Logo lá na frente ela se encontra numa gaiola de pecado e não vê saída para lado nenhum. Agora, quem sabe lá na frente já tem filho, e aquele rapaz era
uma pessoa que também, por sua vez, levou uma vida, uma adolescência daquela maneira errada, sem compromisso nenhum, só queria se divertir. E o que acontece agora? Agora aquela moça, ela já tem filho, mas ela não dá conta nem dela mesma. Tão despreparada para a vida, e então o resultado é que leva filhos para o pai e a mãe criar, filhos criados por avô e avó. E ela segue naquela gaiola de pecado de mão em mão. Passa pela mão de um, não deu certo, pela mão de outro. Passa pela mão de outro, era um beberrão, passa pela mão de outro, um drogado, espancador, batia nela. Veja a gaiola de pecado que essa moça vai parar. É só Deus na causa. Mas há uma voz nesse instante te chamando, se você encontra-se nessa condição. Você tem uma alma, e há uma oportunidade. Sim, há uma alma, veja, de tudo que você conseguir nesse mundo, há uma alma dentro de você que ainda te dirá que falta algo, algo que você precisa, algo que você não tem. Você já provou de tudo, já tentou de tudo, mas agora vamos mudar o quadro, quem sabe? Você faz parte de uma religião, de uma denominação, uma tradição de homem, e você é um escravo de uma religião, porque esse jovem rico, o qual lemos da Bíblia, em Lucas capítulo 18, nós vemos que ele vinha de uma família que lhe ensinou a guardar os mandamentos, ele não era uma pessoa ruim. E quem sabe você tem sido criada em uma igreja, em uma religião, que por sua vez leva a pessoa a andar de acordo com a religião e não de acordo com a palavra. É uma tradição de uma religião, de uma igreja, e a tua alma ainda gritando por um lugar de segurança que é a palavra de Deus. Então, amado ouvinte, nós vemos que aquele jovem rico, ele morreu. E ele foi para o inferno. Então não confie o destino eterno da tua alma a adquirir coisas aqui na terra que lhe dão segurança. Não pense que a segurança da tua alma, a garantia da tua salvação vem de uma igreja, de uma religião, de uma denominação. Ah, eu tenho o cartão de membro de uma igreja, não te garante salvação. Eu tenho credencial de pastor, de pregador, não te garante salvação. Eu tenho o meu nome escrito no livro de membros da tal igreja, não te garante salvação. Faz 40 anos, 30 anos que eu sou da tal igreja, não te garante salvação. Mas pregador, onde eu encontro a garantia da minha salvação, a segurança da minha alma? Em Jesus Cristo, em toda a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra. Amado ouvinte, que Deus te ajude a você ampliar esse tema lá dentro do teu coração, na tua alma. Você tem uma oportunidade nesse dia. Sim, amado ouvinte. Veja, aquele rapaz, aquele jovem rico, aquele príncipe, ele está em algum lugar nesse dia, nessa tarde ou nessa manhã, nesse exato momento. Agora, o que ele poderia ter sido se ele ouvisse e aceitasse o convite de Jesus? Vem e segue-me. Mas o que ele é e onde ele está nessa noite? Ele está em algum lugar, está esperando o julgamento. Ele está esperando para encarar o julgamento de Deus naquele dia, sendo que ele rejeitou a mesma oportunidade que te é apresentada agora, nesse momento. Você que está me ouvindo, criança, mocinhos, mocinhas, jovens, adolescentes, papai, mamãe, casais, idosos. Aquele jovem rico, ele está em algum lugar esperando para encarar o juízo de Deus.
por ter rejeitado a mesma oportunidade que é dada a você nesse instante. Quem sabe você tomou um passo precipitado, amizades erradas, convites errados, más companhias, e você se encontra em um lamaçal do pecado, num atoleiro de pecado, numa gaiola de pecado, e aí você pergunta, mas há chance para mim, pregador? Tem como? Tem uma maneira? No mesmo instante que você faz essa pergunta, no mesmo instante tem jeito, tem uma maneira. Jesus Cristo morreu por você lá no Calvário. E Ele está aqui nessa oportunidade para dizer, vem, segue-me. Me dê a tua mão, deixa eu te tirar daí por você mesmo, você não dá conta. Você tenta e não consegue, escorrega e volta para o mesmo buraco, o mesmo abismo. Mas confia em mim, não confia em você. Entrega-me a tua vida, o teu coração, e eu estarei jogando uma corda, você está se afogando, está indo para o fundo, não tem mais força para nadar, para se manter acima. Então eu estarei lançando uma corda, segure nela que eu vou te puxar, eu vou te tirar daí. E deixe-me mudar a tua vida o que precisa ser mudado. Deixe-me tomar a liderança da tua vida. Dessas águas, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e prossiga caminhando de acordo com a palavra de Deus. Há uma oportunidade. Você criança, jovem, todos, você tem uma oportunidade. Agora, aquela palavra que Jesus disse, vem e segue-me, ela ainda é um desafio para cada um de nós, cada um que está nos ouvindo nesse instante. Palavras não morrem. Toda vez que você fala uma palavra dentro do carro, em secreto, no púlpito, na igreja, na rua, no trabalho, nas esquinas, para alguém aquela palavra nunca morre. Ela continua e um dia ela vai te encontrar em algum lugar. Por isso procure falar boas coisas. Aquela mesma palavra que Jesus Cristo disse para aquele jovem, vem e segue-me, e ele rejeitou, e está em algum lugar esperando para encarar o juízo de Deus. Pela mesma coisa, a mesma palavra que ele rejeitou, ela está chegando até você e lhe dizendo, vem e segue-me. Deixe tudo aquilo que te prende, os vícios, a mentira, o adultério, a prostituição, a bebida, o cigarro, o uísque, os jogos, as diversões, as noitadas, ou essas religiões frias e formais que não se importam com a salvação da tua alma. Se ela vai para o inferno ou para o céu, tanto faz. Eles só querem o teu dinheiro. Quanto maior a oferta, maior a bênção. E Deus só quer o coração. É de qualquer maneira. Dê as costas para isso e tome uma posição ao lado da palavra. Ande pela palavra, caminhe pela palavra de Deus. Estaremos deixando os contatos se você desejar uma visita no seu lar. Se você deseja receber um material gratuito para conhecer ainda melhor essa mensagem, faça contato conosco e que Deus te abençoe. E não esqueça, há um convite: vem e segue-me.